Amém. Graças a Deus por essa verdade que Cristo está vivo. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter agora um momento de edificação, aquele momento em que o nosso irmão vai trazer a palavra de Deus. Nós sabemos que o pastor Ronaldo está viajando e o nosso irmão Eduardo vai nos elevar a Deus, trazer os ensinamentos da parte de Deus nesse momento. Boa noite, irmãos. Eu só espero que nessa noite a gravata não atrapalhe a palavra. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para nós abrirmos a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ler do versículo 27 ao 50. Mateus 27, 27 ao 50. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Versículo 32, ao saírem encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos orar nesse momento? Senhor querido Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós te suplicamos em nossa igreja, aqui, Senhor, onde estamos reunidos, ó Pai. Acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra, acabamos, Senhor, de olhar para ela, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra, Senhor, a entender os motivos que levaram o Senhor a escrever uma palavra, a nos dar de presente ela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser transformados pela Tua palavra, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, pois somos miseráveis, ó Pai. Necessitamos de Ti, Senhor, grandemente, e não há esforço nosso, Senhor, que possa nos levar a Ti, ó Deus. Precisamos, Senhor, da Tua graça, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. Somos necessitados de Ti, Senhor. E que possamos, ó Pai, andar humildemente nos Teus caminhos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja em nossa igreja nessa noite, Senhor, transformando os nossos corações, trabalhando através da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja aqui, Pai, conosco. Olha para nós, ó Deus. Necessitamos de Ti nessa noite, ó Pai. Assim nós oramos, te pedindo, Senhor, que abra a nossa mente, o nosso coração, para esse momento, Senhor, de culto. Entender a Tua palavra e ser transformados por ela, conforme o Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, o texto que nós acabamos de ler, Mateus 27, ele pode ser chamado também das ironias da cruz. Nós vamos ver aqui 4 ironias que Jesus e o próprio Deus, no seu plano redentivo, fez no mundo. E nós vamos falar aqui de redenção. E vocês bem sabem que redenção, ela está mais ligada à liberdade de um escravo. Aquele que era escravo e é liberto. Mas, no Novo Testamento, essa libertação foi atingida e efetuada pela morte e pela ressurreição de Jesus. Se você fosse pensar no mínimo 3 versículos sobre redenção, salvação, o que você pensaria? Talvez 1 Pedro 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Talvez também nós podemos pensar em Hebreus 9. Quem já leu Hebreus 9, ele fala das ofertas e dos sacrifícios. E os sacrifícios são vãos, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito. E o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente. Mas também nós podemos pensar em Romanos 3. Romanos 3, que é praticamente o texto que Martin Lloyd-Jones e muitos pregadores antigos chamam de a acrópole da fé cristã, aquilo que é central para a fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras. Mas o texto que nós vamos ver hoje, nenhum versículo que nós lemos aqui fala da palavra redenção. Mas nós podemos observar, sim, de uma forma muito intensa, aquilo que Cristo fez por nós. Essa é uma das passagens que descortinam para nós o significado, o grande drama da redenção. O aspecto é que Deus, ele ganha o seu povo e ele redime o seu povo. E ele compra esse povo de volta para si. Então, irmãos, entender essa passagem que nós acabamos de ler é ideal para que nós vejamos o que é a verdadeira redenção. O que a salvação significa para nós. Nós temos que primeiro ver aqui como que Mateus está contando a história. E D.A. Carson, ele diz assim, que os 2 autores do Evangelho que mais fazem uso da ironia para ensinar o que desejam são Mateus e João. Então, esse texto pode ser chamado As Ironias da Cruz. E é isso que nós vamos ver. A ironia é uma forma de você deixar claro alguma coisa dizendo exatamente o oposto. Então, por exemplo,
quando dois irmãos ou irmãs estão ali, e um diz assim para o outro que acabou de fazer algo muito tolo, ele diz assim: nossa, como você é inteligente. Na verdade, dizendo, nossa, como você é inteligente, ele está se referindo exatamente ao contrário. Como você é tolo, olha isso que você fez. E isso nas mãos de um hábil escritor, a ironia contribui positivamente de uma forma muito precisa que aquele historiador ou escritor quer e deseja comunicar. O que Mateus dá para nós aqui são 4 ironias. E essas ironias, nós vamos ver que existe uma ironia que se estabelece em cima de outra ironia ainda maior. Nós vamos entender isso. Quanto mais nós entendemos o que essas ironias estão dizendo, mais ainda nós podemos perceber, irmãos, aquilo que Jesus fez por nós. Jesus, nessa época, tinha em torno de 33 anos de idade. Ele tem efetuado seu ministério público praticamente 2 a 3 anos. E parte desse período de Jesus era muito popular. Não existiu um período maior da sua vida que houvesse mais popularidade que esses 3 anos praticamente de ministério que Jesus efetuou. Jesus começou a atrair a oposição de algumas autoridades em relação àquilo que ele fazia. E eles suspeitavam muito das verdadeiras motivações de Jesus. Eles eram envergonhados pela santidade de Cristo. Eles também não entendiam a sua teologia. Aquilo que Jesus dizia era muito longe daquilo que eles ensinavam, de certa forma. Eles viam Jesus como uma terrível ameaça. Como se Jesus fosse desencadear algo que os tirasse do poder. Então, irmãos, Jesus, o nosso Salvador, no juízo deles, tinha que morrer. Precisava morrer. É necessariamente político que Jesus morra. E nosso mestre deveria morrer crucificado, de uma forma que seria mais desprezível perante todos aqueles habitantes que estavam ali e presenciavam a ameaça que Jesus trazia. Os soldados, o que nós vemos em seguida é que Jesus foi levado para a crucificação. Os soldados estavam preparando Jesus para essa imediata crucificação dele. Então, meus irmãos, há 4 ironias profundas que a gente precisa observar aqui. Primeira ironia, versículo 27 ao versículo 31. Vamos ler, volte seus olhos à Escritura. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Primeira grande ironia. O homem que é zombado como rei é de fato rei. E nós vemos aqui os soldados desprezando o Senhor. Nos versos anteriores, ele já havia sido castigado fisicamente com muita brutalidade. Essa era a prática comum entre os romanos. Antes daquele homem ser crucificado, daquele que era condenado, era costume que ele fosse espancado com todas as suas forças. E os soldados, eles tinham o costume de bater severamente nos prisioneiros.
E depois de que alguma pessoa era sentenciada à morte, na cruz era costume essa prática. E aquilo que acontece com Jesus é acima daquilo que acontecia naquela época. Isso é barbaridade pura. E eles colocaram um manto em Jesus, eles o coroaram, cravando uma coroa de espinhos em sua cabeça, e na sua mão direita o dão um caniço, como se fosse o cetro de um rei. E nós vemos isso que no versículo 28, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mas é certo que quando eles dizem salve o Rei dos Judeus, eles não consideravam Jesus como sendo um rei. E essa é uma ironia. Eles não estão pensando que Jesus fosse de fato um rei. Eles não acham que ele seja o verdadeiro rei dos judeus. Na verdade, eles acham que ele seja um pobre miserável. Mas Mateus sabe, Deus sabe, e os leitores do Evangelho sabem que Jesus é o rei dos judeus. E existe uma ironia mais profunda por trás dessa primeira ironia. Os evangelhos já confirmam isso. Vamos olhar, por exemplo, para o início do evangelho de Mateus, lá no capítulo 1. Lá diz assim, fala sobre a genealogia de Jesus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Daí o evangelho se foca na dinastia davídica. E Davi era um rei. Jesus começa a pregar agora sobre o reino de Deus. No próprio versículo 11, vamos comigo, Mateus 27, versículo 11, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Pilatos perguntou a Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus responde: Tu o dizes. Essa resposta, nós podemos ver que Jesus é o rei, mas não na mesma concepção em que Pilatos imaginava que ele fosse o rei. E ele não é o rei que é uma ameaça política a César, nesse contexto, mas ele é o rei. Jesus é o rei do universo, irmãos. Ele é o mesmo que criou todas as coisas, junto com a Trindade. E depois da ressurreição e sua vinda, todo joelho se dobrará a ele. Todos, sem exceção, vão dar glória a ele, salvos ou perdidos. E ele diz também, no final de Mateus 28, que toda autoridade lhe foi dada nos céus e sobre a terra. Jesus não é rei apenas da igreja, mas Jesus é rei sobre o cosmos inteiro. Então percebam, irmãos, Jesus, em um sentido mais profundo e irônico, é soberano sobre os próprios soldados que estavam zombando dele. E isso é muito irônico. Olha, irmãos, o que acontece em Mateus 20 a 28. Vamos comigo, Mateus 20 a 28. Diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai.
Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o que nós vemos aqui é que a mulher de Zebedeu, mãe do apóstolo Tiago, se aproxima de Jesus, ele pede um favor. Manda que no teu reino um dos meus filhos se assente, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ela quer mais ou menos que um seja o presidente do Supremo Concílio e o outro seja o chanceler do Mackenzie. Então, o que acontece é que os outros apóstolos podem até ter um carguinho, mas eu quero que meus filhos sejam 1 e 2 ao teu lado. Mas tudo isso ela pedia quando vier o teu reino. E, irmãos, ainda virá um reino. Ainda virá um reino. E Jesus disse: não sabes o que pede. Você pode beber o cálice que estou prestes a beber? Você pode experimentar aquilo que eu estou prestes a experimentar? E com uma grande estupidez, ela diz assim: podemos, é claro. E Deus, em certo sentido, ainda bem, irmãos, que Deus não leva em conta as nossas idiotices, as nossas estupidezes. Mas, na realidade, muitas vezes, irmãos, nós oramos coisas estúpidas, coisas tolas, muito tolas, e sem saber sequer o que nós pedimos. Precisamos da intercessão do Espírito na nossa vida, a intercessão poderosa do Espírito Santo, da vida, da comunhão com Ele. Nós precisamos da graça de Deus, irmãos, para que nós sejamos sóbrios, pessoas sóbrias. Mas Jesus sabe que, em certo nível, eles vão provar o que Jesus está prestes a provar. Um seria o primeiro mártir, e outro seria exilado para a ilha de Patmos. Foi isso que aconteceu com os 2 apóstolos. E após Jesus dizer isso, ele também fala algo maravilhosamente revelador sobre a natureza desse reino. Ele diz no versículo 25 e no versículo 28 do capítulo 20. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, versículo 28, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o que nós vemos aqui, irmãos, não é como hoje em dia. As autoridades que nós vemos no poder estão aí não para servir, infelizmente. O que nós vemos é que a natureza do reino de Deus está em servir. E o que nós vemos é comum em muitos políticos que estão aí. Cada político aparece fazendo milhares de promessas para as pessoas que vão trabalhar para elas, que vão servi-las, mas, na realidade, muitos, sem generalização, estão aí apenas para o seu próprio deleite, para ser servidos e não para servir. Mas Jesus, enquanto ele tem a autoridade de Rei Supremo, ele nunca perde a condição de que, mesmo tendo autoridade sobre tudo, ele vem para servir. E Jesus, apesar dele ser rei, com toda a autoridade, ele reina a partir da cruz. Ele reina como servo sofredor. Durante praticamente os 300 anos da igreja primitiva, Nero reinava. Mas ele reinava de uma forma que ele era o centro do universo.
sendo terrivelmente cruel em certas situações. A concepção era que o império todo deveria servir Nero. Mas Jesus, o nosso rei, reina a partir da cruz. Isso era incompreensível para os romanos. Mas todo cristão fazia parte, para todo cristão isso fazia parte da confissão básica do cristianismo. Essa era a primeira grande ironia. O homem que é zombado como rei é de fato rei. E o reino que nós estamos inseridos está preso ao Jesus que esteve naquela cruz. E isso é algo maravilhoso. E a segunda grande ironia que nós vemos é que o homem que é completamente destituído de poder, ele é, de fato, poderoso. Isso nós vemos no versículo 32 ao 40, que diz assim, versículo 32, capítulo 27. 32 ao 40. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O homem que é completamente destituído de poder é de fato poderoso. E esse drama, essas vinhetas que nós vimos nessa narrativa do Evangelho, diz que estão aqui para nos mostrar que naquele momento Jesus estava desconstituído de poder mediante a concepção dos homens. Ele não tem sequer a força física, irmãos, para carregar aquela cruz. Nós vemos aqui que no versículo 32, um homem chamado Simão o ajuda, obrigado a carregar-lhe a cruz. E quando eles vão crucificá-lo, eles tiram toda a sua roupa, deixando Jesus nu, e então jogam sorte sobre as suas vestes. E Jesus estava nu, crucificado, destinado a morrer, envergonhado, em agonia terrível, e aí sim começa a zombaria. Os versículos 39 a 40, ele diz assim: Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E o que eles querem dizer aqui com tudo isso é o que está envolto de grande ironia. Jesus tinha dito que o templo seria destruído e reedificado em 3 dias. Nós sabemos, pela nossa tecnologia que nós temos hoje, que um templo demora muito mais do que 3 dias para ser construído, não é mesmo? E, além do mais, com as tecnologias que nós temos, imaginem naquela época de Jesus. E, irmãos, se algo acontecesse, isso seria tão espetacular. Isso seria uma manifestação grandiosa de poder diante dos homens. E olhem para esse homem, Jesus. Ele está agora pendurado numa cruz. Nós queremos ver isso. Eles falam zombando. E se vocês são como eu, irmãos, vocês já pensaram em uma cena como essa para a situação que Jesus estava passando? Quando aqueles homens, se você é como eu que gosta de estragar as histórias, quando
aqueles homens disseram, com toda aquela zombaria, desce da cruz, o que Jesus deveria ter feito? Assim, descido. E quando eu era menor, eu queria ver essa cena. E Jesus, ele deveria ter feito isso na minha mente, descido da cruz. E a reação das pessoas que ali estavam, basicamente seria que elas ficariam aterrorizadas e diriam a Jesus, sabe, mestre, não é bem isso que eu queria dizer. Na verdade, nós acreditávamos no Senhor. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. E ainda bem que as coisas de Deus não acontecem da forma que nós queremos. Glórias a Deus por isso. Porque se não fosse por Ele, o Filho de Deus sangrando até o fim, ninguém seria redimido da maldição do pecado. Ninguém. E quando Jesus falou sobre a destruição do templo, seus discípulos não entenderam o que ele queria dizer. Foi logo após que Jesus ressuscitou, aí sim eles entenderam o que Jesus queria dizer. E a grande verdade é que é exatamente na cruz que Jesus vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E pela sua ressurreição, que fala estas palavras, é que o templo será instituído eternamente. Essa é a segunda grande ironia. Já a terceira grande ironia ainda diz nos versículos 41 ao versículo 42, o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Versículo 41 e 42, diz assim, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Irmãos, eles escarneceram de Jesus, não crendo que Jesus poderia salvar quem quer que seja. Porque ele não conseguia salvar a si mesmo. Então, quem sabe ele não seja uma simples fraude. O que significa dizer que Jesus salva? O que significa para nós, em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, dizer que Deus salva, o próprio Jesus salva? Então, o que Mateus está querendo dizer com essa palavra é que o próprio nome de Jesus significa aquele que salva. Ele salva as pessoas dos seus pecados. Ele salva dos seus pecados, irmãos. E aqui eles querem que ele se salve. E as pessoas acham que ele não podia fazer isso. Que ele não tinha poder para fazer isso. Aí que entra a ironia mais profunda. A verdade é que ele não pode salvar a si mesmo e salvar os outros. Se ele salvasse a si mesmo, os outros não poderiam ser salvos. Ninguém estaria aqui. O que explica para nós o Getsemane é que o que segurou Jesus naquela cruz não foram os cravos, mas o compromisso dele de vir e fazer a vontade do Pai. Por causa da sua espetacular obediência ao Pai. E por causa do seu espetacular e misericordioso amor por nós. Quarta grande ironia é que o homem que clama em desespero, ele confia em Deus. Versículos 43 ao 50. Diz assim: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ali continua a ironia. Quando eles dizem, ironicamente, que ele não confia em Deus, Jesus de fato e verdadeiramente confia em Deus. Essa confiança que ele tem em Deus é grandemente mostrada anteriormente. Muitos acreditam que Jesus aqui perdeu a sua confiança em Deus. Alguns liberais vão dizer que se você pegar um homem e espremer esse homem, ele vai chegar num ponto que ele vai desistir, que ele não vai aguentar. Mas não foi isso que aconteceu aqui com Jesus. Mateus está dizendo algo muito diferente aqui. No Salmo 22, Davi clama em desespero, mas no final do Salmo, nós vamos ver que Davi tem até mesmo o seu desespero, a sua raiz na fé. E Davi começa dizendo, citando o Salmo 22, do versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? E Davi termina dizendo, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O desespero de Jesus aqui é o desespero de alguém que se encontra debaixo da maldição de Deus. Agora, a vida nos foi dada por meio dele, daquele que estava debaixo da maldição de Deus e que de fato confia em Deus. O rosto de Deus virou as costas para o filho dele. Uma escuridão pairou sobre a terra nesse momento. E Jesus, com a sua morte, abriu o caminho para Deus. Por isso, irmãos, que estamos aqui novamente. O cerne da nossa salvação está na morte e na ressurreição de Jesus, assim como mostrando a sua obra completa. A obra completa dele. E o que podemos levar para casa nessa noite, através dessa narrativa? É que a crucificação era uma morte usada apenas entre os romanos. Foi muito terrível e miserável essa morte de Jesus. Uma cruz foi colocada no chão, a qual mãos e pés foram pregados. Foi então levantado e fixo em uma posição vertical. Os pés foram pregados, de modo que o peso pendia, até que o sofredor não conseguisse mais respirar, morresse de agonia. A morte geralmente era uma morte por asfixia, porque ele haveria de fazer uma força para respirar, após de toda aquela brutalidade que ele sofreu. Cristo respondeu assim como tipo de serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto. Para todos aqueles que olhassem, fossem salvos, olhassem, fossem curados. Cristo sofreu toda a miséria e vergonha que aqui foi relacionada para que ele possa comprar para nós a vida eterna. Junto com isso, a alegria e a glória.
Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não era como um homem que, quando chegasse ao seu limite, desistia. Jesus foi até o fim. E a morte substitutiva de Jesus, a morte que substitui nós, pecadores, de ter sofrido aquela ira de Deus, aquela agonia, agora nos traz a luz, a salvação. E a salvação veio a um mundo perdido em pecado. Ou seja, todos aqueles que o aceitam com fé verdadeira. Como está a sua fé? Sua fé é de fato verdadeira? Ele deu vida. Viva para Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para Ele. E sejam curados. Sejam livres da condenação do pecado, da morte eterna. E essa vida eterna, alegria e glória, se dará de um modo que, como disse Richard Baxter, ele diz assim: descansamos das tentações, como também dos abusos, das perseguições, que sofremos nas mãos de homens perversos. Não mais seremos desprezados, escarnecidos, aprisionados, banidos, massacrados. As orações da alma derramadas diante do altar de Deus serão respondidas, e Deus vingará o sangue deles sobre os que habitam na terra. Este é o tempo em que os santos receberão a coroação com espinhos, os tapas e as cuspidas. Aquele é o tempo para sermos coroados com glória. Agora devemos ser odiados por todos os homens, por causa do nome de Cristo e do Evangelho. Depois Cristo será admirado em seus santos, que foram odiados desse modo. Agora, pois, não sermos do mundo, pois Cristo nos tirou do mundo. O mundo, portanto, realmente nos odeia. Depois, por não sermos do mundo, pois fomos retirados de suas calamidades. O mundo, portanto, realmente nos admirará. Agora, da mesma forma que odiaram a Cristo, eles também nos odiarão. Depois, da mesma forma que honrarão a Cristo, eles também nos honrarão. Quando a onda de perseguições cessar e a igreja for chamada para sair do deserto, e a nova Jerusalém descer do céu, e a misericórdia e a justiça forem totalmente glorificadas, então não mais sentiremos a fúria deles. Deixamos tudo isso para trás de nós, assim que entrarmos na cidade do nosso descanso. O consentimento e a obediência não mais serão estimulados. O silêncio e o aprisionamento serão ali mais suspensos. Cristo não será ali vestido com um manto suntuoso, nem ficará com os olhos vendados. Tampouco a verdade estará revestida com os mantos da mentira, nem será influenciada por aquilo que ela contradiz. Mais diretamente, não teremos feridas que levem aos cismas, nem se verá um santo sangrando. Tampouco nossos amigos nos influenciarão, embora nos confundam com seus inimigos. Ali não há nada desse trabalho louco e cego. Até aquele momento, guarde sua alma com paciência. Guarde sua alma com paciência. Amarre todo o opróbrio com uma coroa para a nossa cabeça. Considere-o como riquezas maiores que os tesouros humanos. Considere motivo de alegria quando enfrentar tribulações. Você, nesses momentos, vê que Deus pode libertar-nos. Mas isso não é nada comparado com a nossa conquista final. Ele recompensará com tribulação os que lhe causaram problemas. E você que foi atormentado, receberá o descanso de Cristo.
Descansaremos também das nossas divisões e contendas, e das discussões nada cristãs que temos. Não haverá disputas, pois ali não encontramos nada desse orgulho, ignorância ou qualquer outra corrupção. O que nós podemos entender, irmãos, é que, em primeiro lugar, a cruz é o fundamento da nossa justificação. Cristo nos resgatou do presente mundo perverso, nos redimiu da maldição da lei do pecado. E o motivo pelos quais Ele nos livrou desse cativeiro duplo é que possamos nos apresentar audazmente na sua presença, como filhos e filhas, e sermos declarados justos diante de Deus. E o segundo é que a cruz, ela é o meio da nossa santificação. Nós precisamos morrer para nós mesmos e começar a viver uma vida para Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo, crucificamos a nossa natureza caída e o mundo está crucificado para nós. Leiam Gálatas. O mundo está crucificado para nós, como nós estamos para o mundo. De modo que a cruz é mais do que a crucificação de Jesus. Ela inclui a nossa crucificação, a crucificação da nossa carne para o mundo. E também a cruz é o assunto do nosso testemunho. Devemos apresentar um cartaz do Cristo crucificado ante os olhos de todo o povo, para que eles vejam e creiam e também sejam salvos. Nós não devemos expurgar o evangelho extraindo dele o seu escândalo ao orgulho humano. A cruz é escândalo para aqueles que se perdem. Não, qualquer que seja o preço, preguemos a cruz, os méritos de Cristo. Não a circuncisão e nem o mérito do homem. E por último, a cruz é o objeto da nossa glória. Como nós lemos aqui no livro do Descanso Eterno dos Santos, do pastor Richard Baxter. A cruz é o objeto de nossa glória. Todo mundo de Paulo girava em torno da cruz. E assim deve girar a nossa vida. A cruz enchia a sua visão, iluminava a sua vida, aquecia o seu espírito. Ele se gloriava nela. Significava mais para ele do que qualquer outra coisa. Devemos ter a mesma perspectiva. O quanto a cruz significa para você? A cruz deve ser para nós o maior motivo da nossa glória. Tanto como a obra completa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e Mestre. Você algum dia anseia ver Cristo? Será que esse é o maior objetivo de sua vida? Nossa glória, irmãos, não está no mundo, mas em Cristo, que veio ao mundo, trazendo eterna redenção para o seu povo. Experimente por si mesmo, se o Senhor não irá provar para vocês que o sangue derramado pela misericórdia do Senhor não cobrirá a sua multidão de pecados. A bondade de Deus é para todos os homens, mas a misericórdia é para os pecadores. E se você é culpado pela morte de Cristo, saiba que o pecado não é motivo para o desespero. Você pode ser liberto do poder do pecado. A cura é para aqueles que estão enfermos, não para aqueles que são sãos. E será que Cristo teria morrido, irmãos, por meros pecadinhos, meras trivialidades? Será?
espasmos, angústias, dores excruciantes não foram em vão, irmãos. Toda forma de pecado e blasfêmia que você cometeu na sua vida foi redimida por Cristo. Se você tem fé verdadeira, a raiz na fé verdadeira. Por isso, Deus estava realmente interessado em pecadores. E já é hora de se arrepender dos seus pecados. Voltar para casa, filho. Se você ainda duvida que é um pecador, espere em Deus. Clame para enxergar. Clame. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A morte de Cristo, irmãos, ela é expiatória. Ou seja, Cristo pagou o preço por pecados. Ela expia pecados. Cristo morreu por pecados. E poderia um só pecado dos seus filhos escaparem do alcance de Deus? Eu acho que não. Então, irmãos, creiam e vivam. Creiam e vivam. Porque essa é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus Santo, a Tua palavra, Senhor, nos constrange, até mesmo nos emociona. Nós Te louvamos, ó bom Deus, por aquilo que o Senhor fez em Jesus Cristo, enviando, Senhor, Jesus voluntariamente para morrer pelos nossos pecados, cobrindo a nossa vergonha e miséria. Ó Deus, nada em minhas mãos eu trago, Senhor, somente a Tua cruz me apego. Que esse hino, Senhor, possa estar no nosso coração. Ó Deus, Te clamamos, Senhor, Te suplicamos, não há nada, Senhor, que possamos fazer. Não há mérito nenhum em estender as mãos para receber um prato. Por isso, Senhor, não temos nada para Te oferecer, Senhor. Desperta, ó Pai, a fé em nós. Reaviva, Senhor, a nossa alma aflita, angustiada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que somente por Cristo Jesus podemos ser salvos. Não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual nós, pecadores, possamos ser salvos. Envia Teu Filho a nós, Senhor, com o auxílio do Teu Santo Espírito. Que essa obra completa, meritória de Cristo possa ser, Senhor, aplicada a nós, unicamente, pelo Seu poder, somente por Ti, Senhor. Pois necessitamos de Ti. Precisamos imediatamente, Senhor, olhar para Ti. E nesse olhar, Senhor, faça-nos olhar com fé, vinda do Espírito Santo, para que assim creiamos e sejamos salvos da miséria, do nosso pecado, da injustiça, dos nossos trapos de imundícia, da extensão desse pecado, do qual somos culpados. Olha, Senhor, o Teu Filho em nós, para que possamos ser justificados diante, ó Santíssimo Deus. Tudo isso, Senhor, nós oramos, Te suplicamos e que possamos continuar Te suplicando mais ainda a vida através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que nós ansiamos vê-lo face a face, sentar com Ele, conversar com Ele, chorar diante dEle. Ajuda-nos, ó Pai. Isso nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Graças a Deus por sua palavra, que ela possa ser, como eu disse no início, nosso coração ter sido preparado e agora a gente receber essa palavra e que ela possa dar frutos em nossa vida e nós sabermos que aquilo que aconteceu com Cristo na cruz, no Calvário, não foi em vão. Tinha um motivo e nós somos o motivo disso ter acontecido. Todo o povo de Deus é o motivo pelo qual Deus enviou seu Filho para esse mundo, que era a única forma de nós sermos salvos. Vamos cantar a esse Deus, encerrando esse momento de edificação, o canto que estará na projeção. Os irmãos fiquem em pé para acompanhar o cântico. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que tivemos de edificação, de podermos, como comunidade, como igreja, render graça, render glórias ao Teu nome, que o Senhor possa ter se agradado de tudo, que os nossos irmãos, que essa palavra que o Senhor trouxe através do Eduardo possa produzir frutos, nós tenhamos tranquilidade, a certeza da suficiência do sacrifício de Cristo naquela cruz. Pai, nos despeça em segurança, que o Senhor possa nos acompanhar hoje, durante a semana, em tudo que nós fizermos, possamos ser guiados, dirigidos por Teus cuidados, por Tuas mãos. Obrigado mais uma vez por Teu Filho, pelo sacrifício de Cristo na cruz, no qual nos possibilita ter esperança na salvação da vida eterna. Que o Senhor possa estar conosco essa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem se assentar.